Boa tarde a todos, colegas. Bom, tenho que confessar para vocês que eu quase recusei estar aqui no meeting, mas eu e o Carlos temos um amigo em comum, ele nem sabe dessa história, o Frank, um amigo nosso holandês, e quando a Lubigrax fez esse convite para mim, o Frank me enviou um e-mail no mesmo dia, falando sobre o poder da síntese. Para vocês terem uma ideia, essa palestra eu costumo lecionar no mínimo em 4 horas. E o Frank me encaminhou um e-mail mais ou menos da seguinte forma: Daniel, você quer economizar alguns euros e várias páginas de leitura? Falei, claro. Pensei comigo e continuei lendo o e-mail. Romeu e Julieta, o poder da síntese. 2 jovens maluquinhos se apaixonam. As famílias deles proíbem esse namoro. Um padre muito doido tem uma ideia para ajudá-los. A família deles sai na porrada, tem uma briga danada. No final, eles morrem envenenados, pensando que haviam bebido sonífero. Fim. Falei, opa, se conseguem resumir Romeu e Julieta em 5 parágrafos, eu acho que eu vou conseguir dar essa palestra. Mas peço para o pessoal daqui, quando estiver faltando uns 10 minutos, me avisar. Bom, nós vamos estar falando sobre contratos. A parte contratual é extremamente interessante. Como o Marcelo estava falando agora, o lubrificante é o sangue da empresa. Com certeza o departamento de vendas é o coração, sem ele nada acontece. Mas com certeza a parte contratual é a espinha dorsal de toda a empresa. Durante toda a vida empresarial, os engenheiros, os compradores, os vendedores, os sócios vão estar praticando contratos. Vão praticar contrato social, contrato de industrialização, de compra e venda, contrato de aluguel, contrato com os parceiros, os nossos contratos, né? E etc. Mas o que seria contrato? Quais regras seriam aplicáveis para que esse contrato tenha um bom êxito? Acho que... Opa, foi. Contrato, de forma geral, todos nós sabemos fazer. Eu qualifico as partes, eu coloco lá o objeto, para que vai servir aquele contrato, eu coloco o que eu quero com ele, direitos, obrigações, coloco o valor, coloco uma multa, terminei o contrato. Mas só isso tem validade para que o contrato tenha êxito? Eu não vou ter problema? Infelizmente não. Eu tenho que saber algumas regras mínimas para que esses contratos possam ser válidos. E a primeira regra básica que eu tenho que saber é quais direitos serão aplicáveis aos contratos. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, nós temos 2 regras básicas: o direito positivo e o direito consuetudinário. O direito positivo é fácil, é aquele que, quando vocês ligam para o departamento jurídico, fala assim, olha, qual norma eu vou aplicar um caso concreto? E o advogado, né, principalmente querendo impressionar os colegas, fala assim, olha, de acordo com o artigo tal, de tal código, essa regra que vai ser aplicada. Mas é sempre assim? Não. Também existe o caso do direito consuetudinário, que é basicamente o direito costumeiro, o direito nosso do dia a dia. Mas ele é aplicado? Tanto ele é aplicado que o Código de Processo Civil, aquele que vai ensinar eu a aplicar as regras no caso concreto, ele vai falar no artigo 122. Olha, juiz, quando você tiver alguma dúvida, quando houver uma lacuna na lei, que há muitas no nosso sistema judiciário, você aplica os usos e costumes do dia a dia, ou seja, aquele direito costumeiro. Como regra básica, nós temos o seguinte: esse direito ele é um direito não escrito. É aquele direito que todo mundo aplica, mas eu não vou encontrar ele em código nenhum, não vou encontrar ele em livro nenhum, não vai ter uma regra, um manualzinho para eu estar seguindo, mas eu sei como ele é aplicado. Outra questão muito importante, ele é baseado nos costumes. Olha, eu tenho uma regra específica que é aplicada para a empresa de lubrificantes. Essa regra vai ser válida? Vai. Importante frisar é que essas regras, elas não servem assim. Elas não vão ser aplicadas se for específico da sua empresa, mas elas serão aplicadas se tiver várias empresas que a utilizam.
Isso é muito utilizado principalmente nos contratos internacionais. E esse direito costumeiro, ele é fonte para o direito escrito. De tantas pessoas utilizarem daquela forma, o juiz entende como se fosse um direito positivo. E mais para frente, ele vai se tornar uma regra escrita. E o que é um contrato, basicamente? Coloquei lá uma mãozinha, né? Duas pessoas cumprimentando. Esse desenho resume muito bem o que é um contrato. Vou utilizar um termo bem técnico, mas com esse desenho vocês vão entender. Contrato é um acordo de vontade, um ajuste, um convênio entre as partes. Interessante que sempre terá que ter duas ou mais partes. E alguém já acendeu uma luzinha, falou assim, Daniel, mas eu já ouvi falar de contrato unilateral. E esse contrato daí? Mesmo nesse contrato, eu vou ter duas ou mais partes, porém, só vou ter obrigações para uma das partes. Quando há obrigações para as duas partes, esse contrato é bilateral. Porém, quando só uma parte tem obrigações, esse contrato é considerado unilateral. Importantíssimo, sempre será sobre um objeto lícito e possível. Mas, Daniel, eu escutei falar de um colega aí que tem um container meio duvidoso de lubrificante. E aí eu fiz esse contrato e depois a Polícia Federal pegou e o cara não me entregou. E aí, como é que eu executo esse contrato? Não executa. Eu não consigo cobrar ele judicialmente. Por quê? Porque uma das regras básicas é ser sobre um objeto lícito e possível. E importantíssimo, para que servirá o seu contrato? O contrato sempre serve para 4 requisitos. Adquirir um direito. Um exemplo, tem uma empresa que fez um lubrificante maravilhoso e aí eu quero que ele passe esse know-how para mim. Eu vou fazer um contrato de aquisição de direito. Ou se não, eu vim no meeting da Lubigrax e aí um outro amigo meu teve uma ideia maravilhosa, vamos fazer algo inovador na área. Poxa, então é interessante fazer um contrato para criar um direito, uma obrigação entre nós para que futuramente não tenhamos um problema. Olha, eu tenho um colega aqui que já é meu cliente, ele já compra meus cursos, o Marcelo lá está contente, né? E o cliente também fala assim, olha Marcelo, eu quero continuar sendo seu cliente. Ele pega, faz um contrato lá. Fala, opa, vamos fazer um contrato então para nós continuarmos sendo parceiros. Ou se não, para extinguir um direito. Não estou mais contente com aquele fornecedor não está mais cumprindo com o que me promete. E o que eu vou fazer? Vou fazer um contrato para que amanhã eu não tenha problemas judiciais. Algo muito importante, quando eu falo de contratos, é distinguir quais são os contratos particulares e quais são os contratos com a administração pública. Quando eu digo administração pública, estou falando de empresas públicas, estou falando de prefeituras, de governo federal, etc. Importantíssimo, sempre que vocês forem frisar um contrato com a administração pública, vocês terão que ter em mente que o que vai prevalecer é o interesse da coletividade. Mesmo que a minha empresa possa ter alguma vantagem nisso. Se o interesse da coletividade não for preponderante, esse contrato poderá ser anulado, vocês poderão deixar de ganhar aquele dinheiro, a licitação poderá ir por rio abaixo. No contrato particular, não. É o interesse das partes que predominam. Contrato nada mais é do que um negócio jurídico. Se eu falo que um contrato é um negócio jurídico, automaticamente eu tenho que lembrar de um artigo do Código Civil, muito simples, que vocês já sabem ele indiretamente. O artigo 104 do Código Civil. Ele vai falar assim, olha, todo negócio jurídico terão que ter 3 requisitos para ter validade. Se não houver esses 3 requisitos, esqueçam. Seu contrato poderá ter problema futuro. Primeiro, um agente capaz. Ou seja,
Quando vocês estiverem formalizando um contrato com uma outra empresa, vocês têm que verificar, essa empresa tem capacidade jurídica para firmar um contrato comigo? Ou seja, ela não tem nenhum problema jurídico. Segunda questão importantíssima, que muitas empresas se esquecem. A pessoa que estará assinando esse contrato é um agente capaz juridicamente para assinar? Ou seja, a empresa deu uma procuração para ele firmar esse contrato? Segundo, na linha 2 do artigo 104 vai falar: todo negócio jurídico, para ter sua validade, tem que ser sobre objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Entra naquela questão de compra de coisas ilícitas que nós conversamos anteriormente, naquela questão de aquilo já existe, vai existir no futuro. E a linha 3, que é extremamente interessante. O contrato tem que ter uma forma prescrita, ou seja, tem que estar na lei, ou a lei não pode proibir. Vocês sabem que a regra geral para a aplicação do contrato é que os contratos não são formais. Ou seja, eu não tenho uma regra específica para estar firmando um contrato desde que cumpra esses requisitos. A menos que a lei especifique claramente. Alguns casos, raros, poucos, a lei vai falar: olha, o seu contrato terá que ser dessa forma. Mas, em geral, não ocorre isso. Então, nós já podemos observar que todo contrato é uma fonte de obrigação. Ou seja, quando eu tenho um contrato, nasce uma obrigação para mim. E aí, até estava conversando com um colega do sindicato das graxas lubrificantes, nós estávamos comentando sobre a Pacta Sunt Servanda, um nome bonito, né? Falar no segredo para vocês, o advogado quando quer... Vocês não estão filmando, né? Pode cortar depois, editar essa parte, senão eu vou apanhar depois no escritório. O advogado quando quer valorizar o serviço, né? 99% das vezes, ele fala um termo em latim lá para o diretor dele, para os colegas, o cara fala, ó. E às vezes o termo não tem nada a ver, né? Tem um colega lá no escritório que estava falando, né, do termo em latim et, que é e. Não, mas olha, o termo em latim é muito mais importante, tem um significado diferente. Veja bem, Frois, et não é e, é e. Falei, meu amigo, é basicamente a mesma coisa. Bom, Pacta Sunt Servanda significa uma tradução bem literal, bem simples. O pacto tem que ser observado. O contrato tem que ser observado. Até, mais ou menos, a década de 20, agora, os contratos tinham isso como premissa absoluta. Os contratos, todos eles, firmei no papel, escrevi, tem que ser observado. Se não, eu chego lá, procuro advogado, entro no juiz e o juiz vai pegar, vai me dar o resultado que nós acordamos. A única exceção que eu tinha para o caso é um termo em latim também, que esse não tem tradução, rebus sic stantibus, que é a simplificação de uma frase em latim que fala o seguinte: contratos que têm tratos sucessivos dependem de um futuro inalterado. Isso é aplicado ainda hoje. Ou seja, um exemplo. Se eu firmo um contrato com uma empresa para estar fabricando um lubrificante, e aí eles contrataram a empresa de vocês. Vocês colocaram lá na planilha de custo de vocês, olha, eu vou precisar desse componente, desse. E tem um componente lá que não ocorre extrema variação de preço. Porém, devido a um plano econômico maluco, um governador, um presidente que entra aí, esse componente dispara o preço, vai lá para as alturas. O que acontece? Eu posso entrar, né? Quando eu falo entrar para o juiz, significa entrar com um processo, né? O juiz vai analisar e vai falar assim, olha, por causa da cláusula rebus sic stantibus,
eu posso alterar o preço desse contrato. E a pessoa que firmou lá um contrato para vender o lubrificante, um exemplo, por $10, de repente pode ter uma revisão daquilo lá, estar vendendo por $15. E é algo bem interessante. Como eu falei para vocês, isso era absoluto até pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás. Hoje já se torna relativo. Por quê? Por causa dos princípios básicos de todos os contratos. Aquilo que quando vocês forem firmar um contrato, chegou lá uma proposta na mesa de vocês, vocês vão ter em mente. São poucos, é bem simples. Eu tenho o princípio do consensualismo. Esse princípio vai se dividir entre dois princípios, que é a autonomia da vontade e liberdade de contratar. Ou seja, eu sou autônomo na minha vontade. Eu posso escolher algumas regras a serem aplicadas. Eu posso fazer uma cláusula de eleição na qual alguns princípios serão aplicados e outros não. Outra coisa importante, liberdade contratual. Eu posso contratar com quem bem eu entender. Se um governo, se um presidente, se qualquer prefeito ou mesmo uma outra empresa me obrigue a firmar um contrato com uma outra empresa que não é do meu interesse, eu posso anular esse contrato. Relatividade dos efeitos. E eu digo que pelo menos de 40% a 45% dos problemas contratuais ocorrem aqui. O pessoal chega lá no meu escritório e fala assim: Frois, firmei esse contrato e a parte não quer cumprir. Eu pego, vou ler o contrato, algum colega nosso, parceiro, vai ler o contrato e fala assim: olha, mas cadê o princípio da relatividade dos efeitos? Ou seja, para a pessoa cumprir aquele contrato, ela tem que fazer parte do meu contrato. Eu não posso firmar um contrato entre eu e vocês e exigir que a Lubigrax cumpra esse contrato. E aí entra uma questão muito interessante. Supremacia da ordem pública, que nós já falamos, que o interesse público sempre prevalece sobre o privado, mas aí surge a obrigatoriedade dos contratos. A pacta sunt servanda, ou seja, o contrato sempre terá que ser cumprido. Hoje em dia, não mais. Porque eu vou ter mais 3 princípios, e esses mudaram muito nos últimos tempos, que é o princípio da probidade, da boa-fé e da função social. O que é isso? Eu escuto falar tanto de boa-fé, de probidade, de função social, na minha área contratual, em vários setores, mas o que seria isso efetivamente? Então, nós sabemos que para um contrato ser cumprido, eu tenho que ter esses 3 princípios. O artigo 422 vai falar algo extremamente importante do Código Civil. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como na sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Primeira questão, primeiro clique que acende. Hoje em dia, não é só mais na hora que eu formalizo o contrato. Se eu não tenho probidade e boa-fé na conclusão dele, eu não vou. Eu posso ter problemas, eu posso ter que pagar multas e multas altas por causa desse contrato. E o que seria a probidade? Muito fácil. Probidade significa integridade. Ou seja, a minha intenção, a minha honestidade. Eu tenho que no contrato falar a verdade, eu não posso inventar números para isso. E a boa-fé? A boa-fé é a intenção sincera, retidão, a convicção de estar agindo com justiça. Se eu pegar no meu contrato e colocar a probidade, a boa-fé, ou seja, se eu colocar exatamente aquilo que é, meu contrato não terá problemas. Porém, se eu ou algum parceiro meu deixar de omitir algum dado, tentar fraudar, eu posso ter, inclusive quando eu estou
executando, quando eu concluo o contrato, eu posso pedir uma revisão judicial e, de repente, ter meu preço abaixado, diminuído ou aumentado. E a função social do contrato? O que seria? Função social vai estar prevista no artigo 421. E é uma inovação muito grande isso daqui, que fala que a liberdade de contratar vai ser exercida no limite da função social. Função social é um conjunto de valores, de comportamentos que nós teremos que agir para que esse contrato possa ser executado. Um exemplo, esse contrato está prevendo o benefício que eu vou trazer para os meus empregados? Esse contrato possui lá situações iguais para ambos? E a questão do plano de logística reversa? O que eu vou fazer com o meu lubrificante depois da venda? E a embalagem? Opa! Quase ninguém pensa nisso na área contratual. Interessante saber que, se eu tiver boa fé, probidade, função social, aí sim, o meu contrato tem que ser observado. Porém, faltando qualquer um desses requisitos, automaticamente meu contrato não precisa ser observado. Importantíssimo. Quando eu falo que não precisa ser observado, não significa que vocês vão pegar, rasgar, ligar para o parceiro e falar assim, ó, esquece, não cumpro mais. Significa que vocês vão entrar com uma medida judicial e o juiz irá falar isso para ele. Irá falar, olha, faltou probidade, você não foi íntegro com o seu parceiro nesse contrato. Olha, eu não vejo nada de função social aqui nesse contrato, só vejo interesse comercial puro, lucro pelo lucro. Não ocorre a win-win theory. Não é só uma parte quer ganhar nesse contrato. E aí? O juiz vai falar assim, esqueça, você não precisa cumprir com esse contrato. Ou senão, olha, esse contrato terá que ter o valor diminuído ou aumentado, dependendo. Resumindo tudo isso que a gente falou, coloquei aqui um plano simplificado de plano de logística reversa, exemplificando a função social. Eu tenho que ter em todos os meus contratos função social. Eu tenho que ter boa fé, ou seja, em todos os meus contratos, eu tenho que demonstrar o que ele realmente é. Eu tenho que ter aquela intenção sincera. Eu tenho que ser probo, honesto com meu parceiro. Eu tenho que falar para ele, olha, eu consigo entregar isso por tal preço. Ou eu não consigo entregar isso em tal prazo. Se eu conseguir reunir esses 3 elementos, automaticamente o contrato vai ser executado, vocês vão ter um bom desempenho financeiro e vão ter um bom resultado. Queria agradecer a todos. Quem tiver alguma dúvida, estou à disposição, ou se não, só entrar em contato através de e-mail ou telefone. Terei um imenso prazer de ajudar.